Opa! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você aprende dicas e macetes de design. E se você ainda não é inscrito, vai se inscrever agora e deixar o seu like nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre bitmap e vetor, explicando a diferença entre cada um deles e o porquê de você não usar o Photoshop para a criação de logotipos. Ah, Eric, isso quer dizer que o Photoshop não é um aplicativo bom? Não, não quero dizer isso. Quero falar que o Photoshop tem uma finalidade diferente para a finalidade que se espera de um logotipo. E eu vou explicar isso no decorrer do vídeo. Mas antes de tudo, eu vou falar sobre a definição de bitmap e a definição de vetor. O bitmap é um padrão de imagem composto por pixel a pixel. Um pixel é um quadradinho que vai receber uma característica de cor e dentro de todo um conjunto de pixels que a gente consegue definir uma forma. Para você entender melhor o exemplo, imagine o Mario 8-bit. Você consegue ver evidente os quadrados que formam esse desenho. E a partir da diferença de cores que a gente entende a forma feita. E convenhamos que a qualidade daquele Mario é totalmente diferente do Mario de hoje. O que muda no final das contas é que a gente está saindo de um cenário com poucos pixels para um cenário que existem muitos pixels que aumentam essa definição. O tipo de imagem bitmap também é conhecido como imagem rasterizada. E a qualidade dela se dá principalmente pelo PPI, que é o Pixels per Inch, ou pixels por polegada. Existem dois formatos muito conhecidos do tipo de imagem bitmap, que são o JPG e o PNG, e pelo que você percebeu, a principal vantagem ou as principais vantagens da imagem bitmap é as milhões de cores que a gente consegue trabalhar dentro dela. A gente vê a evolução do Mario explicando um pouco disso, e até mesmo a imagem que você está me vendo aqui. Se você está me vendo através de uma tela Full HD, sua tela tem 1920 por 1080 pixels, ou seja, largura versus altura. Multiplique isso, vai dar um número maior que 2 milhões, e é essa definição que você consegue me ver. Outra vantagem das imagens bitmap é o alto nível de detalhe e também a transição de cores. Vamos usar o Mario como exemplo aqui. A gente não tinha transição de cores e apenas algumas cores demarcavam a forma ali. Já no caso do meu exemplo aqui, você consegue ver que minha pele tem uma transição de cores que é dada através de milhões de cores. Apesar da minha pele ter uma cor dominante, a gente consegue ver luz e sombra definidas pela cor aqui. Já a imagem vetorial, também conhecida como vetorizada, é formada por cálculos matemáticos para a formação de linhas, curvas, através de pontos âncora. E se você é usuário ou do Illustrator ou do Corel, o nome ponto âncora deve ser muito familiar para você. É através do ponto âncora que a gente consegue definir desenho, seja ele uma elipse, um quadrado ou formas mais orgânicas, por exemplo. Os principais formatos da imagem vetorizada são EPS, AI e CDR. E claro, a imagem vetorizada também tem suas vantagens, como por exemplo, flexibilidade, facilidade de edição e o peso do arquivo. Mas vamos explicar aqui um por um. A flexibilidade tem muito a ver com sem perda de qualidade, ou seja, a imagem que tem um tamanho 10x10 vai ter a mesma qualidade no 100%, por exemplo, o que não acontece com o formato bitmap. Ele é criado a partir de um tamanho muito específico, definida a qualidade em PPI, e se houver expansão daquela imagem, há perda de qualidade, o que não acontece aqui na imagem vetorizada. O ponto 2 é sobre a facilidade de edição, justamente por ser uma forma mais minimalista. Dessa vez a gente trabalha com alguns elementos vetoriais e cores chapadas para a definição de uma imagem vetorial. E por último, o peso do arquivo, que se dá muito pela quantidade de pontos âncora, por exemplo. Se você tem uma imagem, por exemplo, um quadrado, ele vai ter simplificadamente 4 pontos âncora, marcando cada um dos vértices desse quadrado. Se por algum motivo você aumenta a quantidade de pontos âncoras desse quadrado, você está aumentando também o tamanho desse arquivo. Pode ser uma diferença muito sutil, porque a gente está lidando com um objeto apenas. Agora imagine um cenário onde existem vários objetos e vários objetos com vários pontos âncora. O bom uso de um desenho vetorial é aquele que tem o número adequado de pontos âncora. E aí a gente consegue ver várias formas de conseguir simplificar, como por exemplo no Illustrator, através da ferramenta Simplify. Mas vamos lá, por que não utilizar o Photoshop para a criação de logotipos? Muitas das vantagens que eu acabei de falar sobre o objeto, o desenho vetorial, são vantagens que a gente espera do formato logotipo, como por exemplo flexibilidade, facilidade de edição e peso do arquivo. Por exemplo, um logotipo que você faz que vai servir para um bottom, um cartão de visita, ele também pode funcionar para um cartaz, um outdoor, por exemplo. E isso precisa ser feito sem perda de qualidade, porque no caso do logotipo a gente sempre vai projetar imaginando as diversas usabilidades dele. E não existe uma especificação específica para um tamanho de logotipo. Por exemplo, o logotipo tem que ser feito 30 centímetros por 30 centímetros. Não, já que ele precisa funcionar em diversos lugares, é interessante que haja também a flexibilidade no formato da criação desse logotipo. Ou seja, se você está querendo criar logotipos, eu recomendo que você utilize um software de edição vetorial, como por exemplo o Illustrator, o Corel, o Affinity Designer.
e não softwares de edição de imagem, como o caso do Photoshop. Muita gente se familiariza muito com o Photoshop por conta das ferramentas, coisa e tal, na criação de posts é bacana, aí você não precisa se esforçar para aprender uma outra ferramenta, só que cada ferramenta ela vai ter uma função a uma necessidade específica. Como eu expliquei, Photoshop é edição de imagem, junto com todas as vantagens que o bitmap pode trazer para a gente, como por exemplo, alto nível de detalhe, transição de cores através dos milhões de pixels que podem ser gerados. Enquanto por outro lado, na criação de logotipos é mais interessante a flexibilidade e a simplicidade, porque como eu falei, o logotipo precisa estar pronto para agir no mundo em diversas ocasiões, tanto no menor tamanho possível como no maior tamanho possível. E ser simples, digo simples, na sua forma, ajuda na memorização e no reconhecimento dessa forma, e ser flexível faz com que ele consiga agir em todos esses cenários. E se você quer saber mais sobre como criar logotipos através do Illustrator, eu vou deixar uma playlist aqui em cima onde eu explico sobre como começar no Illustrator desde o começo até a criação de logotipos através de grids e geometria no Illustrator. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, que toda semana sai uma dica e um macete do design. Meu nome é Ericles e te vejo na próxima.